Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Estamos chegando hoje, 1º de abril de 2017, e é verdade, hein? Convidado especial, programa especial, 12 horas 6 minutos em São Paulo. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br, ou a você também que está conectado com a gente através do WhatsApp, através do aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem ainda o nosso aplicativo, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Tem também aqui o nosso meio de comunicação entre o ouvinte conectado e a gente, que é o famoso... o WhatsApp. Mande suas mensagens para o WhatsApp da Rádio Conectados. O DDD é 11 94580 2334. Repetindo aí para você não esquecer, o DDD é 11 94580 2334. Vamos começar o programa? Hoje um convidado especial para um programa mais especial ainda. Ele é especialista em medicina esportiva, graduado pela Escola Paulista de Medicina, bacharel em microbiologia pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, membro honorário da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, além de membro do Conselho Editorial Internacional da Revista de Ortopedia Americana, Orthopedic Review, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, mestre em ortopedia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, introdutor e pioneiro da cirurgia de artroscopia no quadril no Brasil, especialista em medicina desportiva pela Escola Paulista, além de alguns e diversos artigos científicos. Normalmente convidado para palestra em diversos países, hoje ele foi convidado para participar do programa Paiaiá na Conectado. Eu estou falando com o diretor da Clínica Laje, Dr. Lafayette Laje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, como vai você e todos os seus ouvintes, Carlos? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite e participar com a gente aqui. Imagina, é uma honra eu poder estar aqui e para poder, espero que as pessoas possam aproveitar e podem ligar também, quem tiver dúvida, vamos fazer um bate-papo geral sobre ortopedia em geral. Apesar que eu estou cheio de peças aqui de quadril e joelho, antes de mais nada eu sou médico e depois ortopedista, mas a gente tem que examinar o paciente como um todo. Com certeza. Continua batendo aquele futebolzinho ainda, doutor? Sim, aquela... não é aquelas coisas, mas eu digo, eu ponho meu nome na lista lá e tem que me aceitar. Não jogo bem, mas eu insisto ainda. Algum dia ainda vou... Você é o dono da bola. Eu sou o dono da bola, né, doutor? Toda segunda-feira à noite é sagrado e sábado, sempre que possível, também. Hoje não foi possível porque eu tava fazendo uma cirurgia lá no Einstein, mas normalmente eu jogo bola de sábado de manhã e segunda à noite. Futebol jamais esquecer, né? É uma delícia, é uma delícia. Nossa, aliás, meu pai era ortopedista, né, e nunca gostou de futebol, e meus amigos viravam, né, chegava em casa, machucou aqui, meu pai chegava e falava, para de jogar bola, né, porque futebol machuca mesmo, né, se você principalmente racha quando você não joga com amigos, né, e com amigos também, eu falava, pai, não pode falar isso, pai, quem joga bola, só quem joga bola que sabe o prazer que é, e, né, então não dá para falar isso. Então, até uma coisa que nós vamos abordar aqui, que é possível voltar aos esportes, né, desde que faça tudo direitinho, mesmo fazendo uma cirurgia. Exato. A tua vocação para ortopedia vem por influência do teu pai, doutor?
Acho que talvez, viu? Porque na realidade em casa nós somos 5 irmãos, eu sou o mais novo, e nós somos 5 irmãos. A mais velha, ela na época ela entrou na Politécnica e na Santa Casa, acabou fazendo engenharia. Depois a segunda, a Lélia, fez neurologia na USP, né? Sim. Aí veio a Laís, fez reumatologia na USP também, na Pinheiros. Aí veio meu irmão, acabou fazendo medicina na Santo Amaro, mas depois na Unisa, né? E acabou fazendo residência também no Hospital das Clínicas. Hoje ele é o chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Ipiranga, aqui perto. Aqui do né? lado. E, aliás, estava operando com ele agora há pouco. E aí acabei vindo eu formei na Escola Paulista de Medicina, também fui fazer residência e mestrado no Hospital das Clínicas. E aí eu fiz o meu mestrado em artroscopia do quadril, né? Mas eu acho que o papo em casa era medicina, e mas ele nunca falou faz medicina, mas acho que é por admiração mesmo. Foi uma pessoa que eu nunca vi ninguém falando mal do meu pai, isso eu acho que é um orgulho que eu tenho. Ele já faleceu faz 16 anos, mas uma coisa, era um cirurgião de extrema habilidade, né? Introdutor da prótese da placa de laje, até tem aqui, isso aqui é uma placa de laje que é para fraturas do fêmur, né? Quando a pessoa quebra aqui, isso aqui já é de 1952, e essa aqui é uma prótese de laje. Quando a pessoa quebra o colo do fêmur, se coloca essa pecinha assim, né? E a pessoa rapidamente volta a andar. Então esses dois instrumentos salvaram milhares de vidas, né? E isso em 1952, 1956. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele e acabei seguindo o mesmo caminho. E agora meu filho está no 3º ano de medicina, quer ser ortopedista também. Legal. Falta de originalidade aí, mas enfim. Doutor, é possível, por exemplo, para a gente começar aqui, sobre, por exemplo, prótese no quadril. É possível, após uma cirurgia de prótese no quadril, voltar a ter uma atividade física normal? Totalmente, é totalmente possível. A artroplastia, né? A artro quer dizer articulação, plastia, plástica. A artroplastia é uma plástica da articulação total do quadril, é considerada a cirurgia do século, né? Ela é considerada a cirurgia que mais sucesso tem dentro da medicina. E quando ela é bem colocada, quando uma prótese é bem colocada, esses materiais que nós temos hoje, eu trouxe vários aqui, né? Essa aqui é uma prótese de cerâmica, vamos dizer. Então, cerâmica com polietileno, só que não acaba, se for bem colocada, né? O segredo é colocar direito. E também tem a prótese de resurface, que é essa daqui, né? Essa é uma prótese mais difícil de fazer, pouca gente... É uma prótese de metal, né? Essa aqui permite uma vida totalmente normal, sem limitações, né? E se você ver aqui, ó, se a cabeça do fêmur tá gasta, né? A cabeça do fêmur estando gasta, e o que o pessoal faz? Normalmente se corta aqui o colo do fêmur e se coloca uma haste aqui dentro, né? Sim. Coloca uma haste aqui não, aqui eu só descasco a cabeça do fêmur e coloco uma pecinha. Eu acho que tem muita gente que não está tendo acesso às imagens, mas quem está tendo acesso às imagens... Ele está mostrando para a câmera isso aí. Vai entender, né? Vai entender que você tem uma vida totalmente normal, sem limitações, inclusive o retorno à prática de esportes. É uma coisa bastante criticada, os ortopedistas não gostam muito que a gente fale isso, mas é a pura verdade. O grande problema é colocar a prótese direito. Se colocou ela direito... É vida totalmente normal. O que leva esse desgaste no quadril, doutor? São muitas causas. Aí, artrose, o que é artrose? É um desgaste da articulação. Na artrose, especificamente, você pode ter uma malformação congênita, então o quadril saiu meio fora do lugar, não diagnosticaram, o quadril é mais ou menos mal formado, e daí quando chega a pessoa com 20, 30, 40, 50 anos, depende do grau de malformação, ela começa a ter dor. Sim. Porque gasta a articulação. É como se fosse um pneu que está com a cambagem errada, você anda com o pneu com a cambagem errada, ele começa a ficar mais careca de um lado do que do outro. Então, basicamente, a cartilagem, eu comparo ela ao pneu, né? Então, se o pneu começa a gastar, por que ele gasta? Porque ele está com uma inclinação errada. Então, no quadril, assim como em qualquer outra articulação, se você tem um encaixe não bem encaixado, não está perfeito, né? E isso é uma coisa muito séria, porque 25% dos homens e 15% das mulheres não têm o quadril perfeito. E é um problema sério porque quando eles começam a fazer academia, por exemplo, então leg press, spinning, agachamentos, começa com exercícios de repetição
e ele não tem um quadril perfeito, ele pode começar a ter dor por causa desse overuse, ou seja, você usou demais a articulação e você pode começar a ter dor, né? Então, essa é a primeira causa. Outra causa da artrose, uma sequela de acidente, por exemplo. Então, a pessoa vai lá, foi atropelada, fraturou o tornozelo, ou quebrou o tornozelo no futebol, né? Aí o médico vai lá, põe os parafusos, tudo. Se a cirurgia não for perfeita, se você tiver qualquer degrauzinho que fique na superfície articular, né, na cartilagem, porque a cartilagem é uma substância branquinha, né, bem lisinha, que a gente vê quando vai comer o frango, você vê lá, normalmente frango não tem artrose, porque o frango é tudo abatido novinho. Sim. A cartilagem tá branquinha. Se você, na hora que você faz a cirurgia e a cartilagem não ficar bem alinhadinha, se tiver um pequeno desalinhamento de 1 milímetro, isso pode levar a artrose depois. Então, muitas vezes, as fraturas, os acidentes são tão graves que a gente até avisa o paciente, fala, olha, isso aqui vai evoluir para uma artrose porque a gente não consegue montar aquelas pecinhas tudo perfeito, muitas vezes não dá para a gente fazer isso. Então essa é uma outra causa. Outra causa, por exemplo, a pessoa tem uma perna menor do que a outra, tem uma perna menor do que a outra, ela não percebe e ela sobrecarrega mais um lado da coluna, por exemplo. Aqui eu tenho uma bacia aqui, né? Quem está podendo ver a imagem. Então, se a pessoa ela tem uma perna menor do que a outra, por exemplo, então, na hora de andar, ela vai forçar mais essas articulações que chama interapofisárias para um lado. Então, ela tem que ficar com desvio de coluna. Isso aqui, essas patinhas aqui acabam gastando, né? E mais uma sacroiliaca, essa articulação aqui. Então, por exemplo, também é um defeito congênito. E existem causas de artrose que a pessoa adquire por má postura. Por exemplo, criança que os pais deixam a criança sentar e sentar em cima das pernas como se fosse um W, assim, né? Você sentar... É perigoso aquilo ali, doutor? É terrível isso, porque a criança está em crescimento e ela entorta os ossos, né? Então o fêmur, ele vai se entortando, né? E então aqui nós temos um joelho, por exemplo, então o fêmur ele entorta para dentro e a patela fica no mesmo lugar. Então a patela ou a rótula ela fica no mesmo lugar. Depois, quando ela tem 20, 25 anos, 30 anos, começa a gastar mais um lado do que o outro. E dá a tal da condromalácia de patela. Isso é uma das causas da condromalácia da patela. Então, um erro de postura na infância, e os professores nas escolas deveriam saber, infelizmente, postura é uma das principais causas de dor em geral, porque as pessoas sentam errado, não andam direito, sentam errado. Então, essa deformidade que entorta o osso ele sofre uma torção lá na frente, vai causar artrose. Então isso foi uma deformidade da anatomia adquirida por uma má postura, que na fase de crescimento a criança sentou errado, né? Então isso é uma outra causa. Outra causa que pode ser também uma infecção. A pessoa tem lá uma infecção na articulação e a bactéria, como é que a gente suspeita de uma infecção? Por exemplo, você pode ter uma cárie no dente, essa bactéria ela entra pelo sangue e vai parar numa articulação. E a articulação fica quente, dolorida, incha. De imediato, isso daí você não tem que ficar fazendo ressonância. O melhor exame que tem na suspeita de uma infecção é fazer uma punção. Colocar uma agulha, né? Tira o líquido, vê a cor do líquido, se sai pus, tem que fazer uma cirurgia imediatamente. Por quê? A bactéria, ela se reproduz a cada 20 minutos. Então, se você agora tem uma, daqui 20 minutos vai ter duas, daqui 20 minutos vai ter 4, daqui 20 minutos mais 8, 16, 32, é exponencial. Então, essas bactérias que rapidamente elas viram milhões dentro da articulação, elas se alimentam do quê? Da cartilagem. Então, elas comem a cartilagem, destroem a cartilagem, né? E aquela reação inflamatória toda destrói a cartilagem, então a pessoa pode evoluir para uma artrose. Outra causa é a artrite, né? Que a artrite é uma doença autoimune. Então a pessoa, por exemplo, pode ter uma verminose, uma jardíase, comeu lá um X-ameba, né? Então é o X-burger que vem com aquele alface que não foi bem lavado, tem uma Giardia lambda, tem um bichinho lá, ele tem uma verminose, o organismo fabrica o anticorpo contra aquele verme e aquele anticorpo vai e ataca a articulação. Então, e começa a doer, dá uma artrite. Essa artrite, o corpo fica reagindo, faz um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode destruir a articulação. E tem a artrite reumatoide, né? Artrite reumatoide, artrite psoriótica. Existe mais de 100 tipos de artrites da área autoimune, doenças autoimunes, que o próprio corpo destrói, né? São algumas das causas. Então tem tanta causa que eu acabei até gravando umas aulas que está disponível, disponível no conasaude.com.br, né? As pessoas podem adquirir. Tem lá uma aula que chama Vencendo a Artrose, são 350 slides, são 2 horas e 15 de aula. Tem uma outra
também que chama Os Perigos Ocultos da Academia, porque muita gente vai para academia fazer ginástica e no final sai pior do que entrou. E aí começa a vir no consultório. Como eu comecei a atender muita gente que se lesa na academia, eu resolvi preparar essas aulas e eternizar, né, de certo modo, na web. E a outra é como usar muletas e bengalas, que é um santo remédio. Muleta e bengala, e a maioria das pessoas que andam pela rua, elas não sabem usar uma muleta adequadamente. As pessoas levam a muleta para passear, a bengala para passear. Então tem uma aulinha de 15 minutos de como usar muleta e bengala. E junto nesse kit vem mais 34 aulas de outros médicos e terapeutas, que eu não me responsabilizo pelo conteúdo, mas as 4 horas de aula minha, modéstia à parte, ficaram muito boas. E você acessando www.conasaude, C-O-N-N de navio A, conasaude.com.br. Você pode adquirir essas aulas. Tudo disponível lá. Tudo disponível, custa 12 parcelas de R$12, dá R$144. E eu teria uma comissão, essa comissão que eu tenho pro Rotary Club. Então, deixar claro aqui que eu não recebo absolutamente nada desse valor, mas isso você vai ter um login e senha e você pode repassar para quantas pessoas quiser. Quer dizer, um investimento de 12 parcelas de R$12 e você tem para sempre, vai aprender muita coisa com imagens. Aqui nós vamos dar um briefing, né? Nós vamos bater um papo aqui, mas resumo, lá tem 4 horas de bate-papo comigo. Lá. Exatamente. Agora, doutor, existe alguma... É mito ou verdade que todo indivíduo tem uma perna menor do que a outra? E aí eu pergunto, é correto usar uma muleta só ou tem que usar as duas? Tá. A perna menor que a outra é muito frequente, tá? E muitas vezes a pessoa não sente absolutamente nada, né? Mas ninguém nasce perfeito, nós não somos simétricos, né? Eu tenho o coração do lado esquerdo, eu tenho o pâncreas do lado direito, eu tenho o baço do lado esquerdo, então nós parecemos simétricos por fora, mas por dentro nós não somos simétricos. Então às vezes a pessoa tem uma orelha maior que a outra, o nariz meio torto, uma perna menor que a outra. Por que uma perna fica uma perna maior do que a outra? Porque quando você tem a formação das artérias, a artéria aorta, ela divide e ela pode, por exemplo, irrigar mais sangue numa perna do que na outra. Então aquela perna que recebe mais sangue, ela sai mais comprida. Pode dar um compridinho de meio centímetro, é suficiente às vezes para uma criança ter dor, a tal de dor de crescimento. Muita criança tem dor nas perninhas e vai no pediatra, o pediatra fala, não, isso é dor de crescimento. Muitas vezes você resolve isso só com uma palmilhinha. Você põe uma calcanheira que vende na farmácia, né? Uma calcanheira, e você resolve levantando meio centímetro. E muita gente fica fazendo reiki, shiatsu, faz não sei o que, para dor nas costas, chega lá, na realidade ela está em uma perna menor do que a outra. Então você trouxe com uma palmilha. Isso que eu ia falar. Você trouxe uma palmilha aí. Esse uso complementar de uma palmilha é importante? É importante, veja bem, né? Aqui está uma palmilha. Eu mesmo uso palmilha, eu tenho o joelho meio torto. Né? Aliás, nessas aulas eu explico tudo isso. Então, quando você tem o joelho meio torto, você usa a palmilha. A palmilha ela pode ser mais alta de um lado para dar uma entortada no pé, para corrigir o joelho lá em cima, né? Ou para complementar um encurtamento, né? Então, se a pessoa tem lá um encurtamento de 1 centímetro, você faz um palmilhado de 1 centímetro. Mas isso é uma coisa que deve ser prescrita, tá? Eu, inclusive, aqui eu tô com uma palmilha da Pé Sem Dor, e eles fazem... Eu acho que a pessoa não deve ir lá direto e fazer uma palmilha. Eles mandam muita mala direta. Eu sou um franqueado da Pé Sem Dor, que é uma palmilha maravilhosa, mas eu acho que tem que ter uma prescrição médica para isso. Sim. Não é simplesmente você ir lá e fazer, eles fazem análise da marcha. Você achar que tá com a perna... Não é. Eu acho que é a mesma coisa que se automedicar, né? Automedicar é um problema seríssimo. Que a gente vai falar daqui a pouco disso. Então, você se autoprescrever uma palmilha, não. Você precisa de uma prescrição médica, né? E eu tava até agora... Eu estava num congresso na Espanha. Dia 2 de março teve um jantar lá no Estádio Bernabéu, em Madrid. Na noite do jantar, eu sentei na frente de um dos maiores ortopedistas do mundo, assim, chegou a ser indicado para prêmio Nobel, e a gente começou a conversar disso aí. Eu comentei com ele sobre o negócio de uma perna menor que a outra, o que ele achava. Ele falou para mim, eu não tenho a mínima importância se a pessoa tem uma perna menor que a outra, isso não dá problema nenhum. Agora, quem sou eu, vou discutir isso com um cara que foi indicado ao prêmio Nobel, mas aí eu resolvi nem levar a conversa adiante. Você guardou para você? Eu guardei para mim porque não ia dar. Ele é um grande professor, famoso, mas tem muita gente que não dá importância para isso. Isso eu aprendi com meu pai, que eu já resolvi. Muita gente, pessoas deixam de até fazer cirurgia, né?
com uma calcanheira, com uma palmilha. Então, um pequeno desalinhamento no prumo, né, na cambagem, né, como a gente corrige aquilo, resolve o problema. Então, assim como, por exemplo, as pessoas, muita gente tem tendinite, eu estou aqui com o pescoço, isso aqui é uma coluna cervical. A pessoa dorme de bruços, olha, qual que você faz com o pescoço? Isso aqui não pode fazer bem para o seu pescoço. Então, normalmente, quem dorme de bruços costuma ter formigamento nas mãos, aí vai tratar como tendinite, acorda com formigamento nas mãos, nos braços, o braço fica doendo, dor no pescoço, dor de cabeça, e na realidade é só corrigir a postura na hora de dormir. Então, dormir de bruços, jamais. Nós não temos pescoço para dormir de bruços. Essa dica serve para a pessoa que vos fala. Ah, é? E você sente formigamento nas mãos, não? Não perceptivo, assim. Se eu já senti, não devo ter... Mas você já acordou com a mão formigando alguma vez? Sim, eu achei até que fosse dinheiro, né? O pessoal fala quando você está coçando a mão, é dinheiro que tá chegando. Entendeu? Acorda com a mão formigando, daí vai acabar, faz uma eletroneuromiografia, chega lá, dá um probleminha no nervo, acaba operando o túnel do carpo. Parece até que o sangue não está circulando, né? É exatamente isso que acontece. Quando você dorme de bruços, você puxa uma artéria que chama subclávia, que ela está embaixo da clavícula, e essa artéria, vamos dizer que ela tinha que mandar 5 litros de sangue por minuto pro braço direito. Se eu viro o meu pescoço pro lado esquerdo, eu ocluo parcialmente a circulação, então durante a noite esse braço fica recebendo menos sangue. Ele fica recebendo menos sangue, e isso com o passar das semanas, dos meses, dos anos, após um tempo o braço começa a doer, ele entra em greve, ele falou, quer mandar sangue para mim? Então aí começa a primeira sensação que a pessoa tem, esse formigamento, essa parestesia, né? E ela começa a sentir formigamento, vai no médico, o médico fala, você escreve com a direita, eu digito muito, todo mundo digita, né? Tem tendinite, bota gesso, bota... E não é só corrigir a postura. E fazer um exercício super fácil, que é fazer isso aqui, ó. Tô nem aí, nem te ligo, né? A pessoa faz isso 5 vezes por hora, né, que você melhora a circulação do plexo braquial e melhora dessa dor que chama cervicobraquialgia. Então, uma coisa simples de resolver e não precisa tomar remédio. O pessoal fica tomando remédio para circulação, para não sei o que. O problema é mecânico de má postura. Podemos dizer que a forma é tão mais simples de resolver do que falar o nome, né, doutor? Cérvico quer dizer, os nomes em medicina são complicados, mas é simples, cérvico quer dizer cervical, braço, algia, dor, é uma dor que sai da cervical e vai pro braço, cervicobraquialgia, o nome é complicado. Exatamente. mas é assim que funciona. 12h27 em São Paulo, você está ouvindo aqui o doutor Lafayette Lage, o médico especialista em medicina esportiva e especialista também em prótese do quadril. Doutor, no Brasil a gente nós somos um pouco acomodados, e principalmente os homens não gostam de ir ao médico. Diga-se de passagem, essa pessoa que vos fala, né? Como detectar, como sabermos que a gente está com algum problema no quadril e em situação de cirurgia? É uma coisa muito simples, tem uma manobra que a gente faz, chama manobra de Ribas. Aliás, o Manuel Ribas, ele é catalão, né, de Barcelona, muito amigo meu, ele que inventou essa manobra. E é uma manobra muito simples de se fazer e que tem que deitar o paciente e fazer um exame no quadril dele, né, que a gente faz uma flexão, né, para quem está vendo a imagem, a gente faz uma flexão, adução e rotação interna do quadril. Se a pessoa sentir dor, então flexão de 90 graus, adução, levar a perna para dentro e rodar o pé para fora, que você vai fazer uma rotação interna do quadril. Se a pessoa tiver dor na virilha, isso pode ser um sinal de que ela tem um problema no quadril. Então todas as pessoas que fazem academia, que fazem leg press, spinning, agachamento, deveriam passar por um exame físico para fazer a manobra de Ribas, né? Manuel Ribas, e deve ter até no YouTube, com certeza deve ter, manobra de Ribas para choque, em espanhol chama choque femoroacetabular, choque femoroacetabular. Em português chama impacto femoroacetabular. Em inglês chama femoroacetabular impingement. Então, de repente, acho que eu nunca vi, mas deve ter no YouTube lá. Manobra de Ribas, R-I-B-A-S, para choque femoroacetabular. E se a pessoa tiver dor, essa pessoa tem que passar no ortopedista,
tem que fazer radiografia da bacia e cuidado com o raio-x. Toda vez que a gente faz raio-x é uma coisa perigosa, faz mal, é radiação. Mulher, principalmente, se vai fazer radiografia, tem que ter certeza que não está grávida. E quando for fazer radiografia, sempre peça para o técnico de raio-x, olha, eu quero um protetor de gônadas. O que é o protetor de gônadas? É uma plaquinha de chumbo que você vai colocar no homem, coloca dentro da cueca, né, para proteger os testículos, que é o órgão reprodutor da gente. Na mulher tem que proteger os ovários. Toma muito cuidado com radiação. Raio-x não é pra ficar tomando assim como o pessoal toma analgésico, eles acham, vamos tirar uma chapa, tirar a chapa. Virou comum, né, falar isso virou aí, muito né? comum e é um perigo. Pra você ter uma ideia, uma radiografia de coluna, que é um osso grosso, uma radiografia de bacia, ela corresponde a 10 radiografias de tórax. O tórax é porque a gente precisa ver ar no tórax, então a gente dá menos penetração de raio-x. No osso não, no osso você dá muita carga de radiação. Entendi. Aliás, está chegando agora, finalmente, após muitos anos que eu estou querendo trazer para o Brasil, já há mais de 10 anos, tem uma máquina chamada EOS, que é uma máquina que, para criança, principalmente com escoliose, toma muita radiografia. Porque criança que tem escoliose, você precisa fazer raio-x a cada 6 meses, às vezes, para acompanhar a curva. E o Laboratório Fleury finalmente vai trazer a primeira máquina chamada EOS. É uma máquina que faz a radiografia do corpo inteiro em 3D. Foi inventada pelos franceses, foi um prêmio Nobel de Física, o Parchak, e ele inventou essa máquina que faz uma radiografia do corpo inteiro em 15 segundos e corresponde a uma radiografia de tórax. Que legal. Então, para segmento, isso é fantástico. Na área de quadril, vai revolucionar, que você tem uma imagem em 3D para você fazer o planejamento de como colocar a peça na bacia, né? Porque um dos grandes problemas de prótese de quadril é a luxação. Se você para colocar essa peça aqui que chama acetábulo, que a gente coloca na bacia, se você coloca o acetábulo mais assim, mais assado e tal, a prótese pode sair do lugar. Então, essa máquina EOS é fantástica. Então, que legal. Tomar cuidado com radiação, cuidado com o exame, vai fazendo raio-x todo gosto, né? 12h31 em São Paulo. Você está ouvindo o programa Paiaiá na Conectado, hoje entrevistando o doutor médico ortopedista, doutor Lafayette Lage, ele que também é diretor da Clínica Lage. A gente vai fazer uma pequena pausa, tomar uma água, em seguida a gente volta para continuar mais um bate-papo, falar um pouco também mais sobre riscos aqui de academia e doenças que isso pode causar. Voltamos já com mais Programa Paiaiá, é só na Rádio Conectados. Programa Paiaiá, do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Está de volta! Programa Paiaiá, é só na Rádio Conectados. Sim, voltamos, 12h41, 40 segundos, você está conectado no programa Paiaiá na Conectado. Hoje, entrevistando aqui o especialista em medicina esportiva e premiado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Dr. Lafayette Lage, explicando aqui todos os seus processos, né? Você ouviu aí antes com o saudoso, né, Chuck Berry, ele que nos deixou agora dia 18 de março, aos 91 anos. Primeiro você ouviu You Never Can Tell e depois John B. Good. E por último, você ouviu essa bela música de Pixinguinha na voz de Elis Regina. Doutor Lafayette, fale um pouquinho aí dessas músicas, por favor. Muito obrigado aí, eu tinha pedido essas músicas, eu sou fã do Chuck Berry, né? E é um gênio, né? Você tocou aí o You Never Can Tell e também o Johnny B. Good, e tem uma que eu adoro também, tem o Roll Over Beethoven, né? É um gênio da música, infelizmente faleceu, mas com 90 anos, estava para fazer 91. E outro Pixinguinha que eu adoro, sempre toquei, eu toco piano e adoro tocar um carinhoso. É uma música, acho que uma das músicas mais lindas brasileiras, né? Então, obrigado aí, né? Esqueci de colocar aqui na tua apresentação que também você é pianista, né? Eu tocava muito bem, depois eu estudei bateria, tive um conjunto, inclusive. Foi uma judiação, porque aí, hoje em dia eu toco só uma meia dúzia de música, mas eu preciso voltar a estudar, né? São coisas que... Só uma correção que eu queria fazer, você falou que eu sou premiado pela Universidade de Cambridge, não é bem isso, eu sou fellow honorário. Fellow honorário, mas não recebi nenhum prêmio, mas okay. Logo que eu terminei meu
minha residência, né? Eu fui fazer o mestrado e eu descobri esse negócio de artroscopia de quadril. E eu já tinha ido para os Estados Unidos 2 vezes fazer curso de artroscopia de joelho em cadáver, treinava, eu fazia muito joelho. Mas aí eu descobri esse negócio de artroscopia de quadril e escrevi para o Dr. Richard Villar em Cambridge se eu poderia ir lá assistir algumas cirurgias, e ele marcou 10 cirurgias lá. E eu fui para lá e me mudei para lá por um tempo. E foi maravilhoso, voltei, comecei a fazer artroscopia de quadril e hoje em dia se faz demais, né? Uma coisa, a artroscopia de quadril complicou muito, é uma cirurgia maravilhosa. Durante 5, 6 anos eu era o único no Brasil que fazia e o pessoal falava lá, vem o chato do Lafayette falar de artroscopia de quadril, e eu falava nos congressos, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Hoje em dia tá assim, a artroscopia é uma excelente cirurgia, mas como qualquer outra cirurgia, ela tem que estar bem indicada. Então, o que a gente pega muitas vezes pacientes que são submetidos à artroscopia do quadril e não melhoram, por quê? Porque ou a cirurgia não foi bem realizada ou ela não foi bem indicada. O processo cirúrgico, doutor. Então, a indicação é tudo. Se você não indica direito, você vai ter mau resultado. O que é indicar direito? Você pegar um quadril que já está com muita artrose, né? E fazer uma artroscopia de quadril não vai resolver. Não vai resolver o problema, né? Mas enfim, hoje em dia tem muita gente fazendo artroscopia de quadril. Eu acho que isso no mundo inteiro virou uma febre. É uma cirurgia que é feita mais do que se deve, infelizmente, né? Isso acontece. As pessoas, antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui, Gleice Fonseca, ela tá mandando aqui, parabéns, doutor Lafayette, pelo excelente profissional que é. Poxa, obrigado. Doutor, é o seguinte, deixa eu te perguntar aqui, as pessoas ainda se preocupam com processo cirúrgico. Acho que a palavra cirurgia assusta um pouco, né? É verdade. A pós-cirurgia, como é que a recuperação é demorado? Como funciona? Como eu falei, primeiro, para uma cirurgia dar certo, ela precisa ser bem indicada. Segundo, o paciente precisa ser muito bem preparado. Então é fundamental que esse paciente faça todos os exames pré-operatórios, inclusive passar no dentista, ver se não tem nenhuma cárie, se não tem nenhuma micose entre os dedos dos pés, por exemplo, precisa tratar, porque isso são portas de entrada que a gente fala, portas de entrada para uma bactéria, né? Ver se não está com uma infecção urinária, então vai fazer cirurgia, sempre que possível, dependendo da cirurgia, tem que fazer uma urina tipo 1, urocultura, antibiograma. Tem gente que tem infecção urinária e não percebe, não sabe, então você não pode ter nenhum tipo de infecção. Você só opera um paciente com infecção na emergência, quando é um acidente, uma fratura exposta, aí não tem uma fratura, aí tem que ir correr os riscos, se cobre da cobertura com antibiótico e pronto. Então, primeira coisa, fazer um bom preparo pré-operatório. Além de, no caso de ortopedia, por exemplo, se vai fazer uma prótese de joelho, isso aqui que eu estou mostrando aí para a câmera, aqui é uma prótese de joelho, a gente tira essas peças aqui, né? Você tem que abrir o joelho inteiro, fazer os cortezinhos e colocar essa peça na tíbia, uma peça no fêmur, né? Se vai fazer, por exemplo, uma prótese de joelho ou uma prótese de quadril, essa pessoa tem que fazer um treino com muletas antes. Treinar, subir escada, descer escada. Então ela fala, eu não posso operar porque eu moro num sobrado. Não tem problema nenhum morar num sobrado. Melhor ainda. Não é. Você pode subir escada e descer escada com a perna operada, né? Tem uma regra que se você operou o joelho direito, então quando você vai subir uma escada, você sobe primeiro o joelho esquerdo levanta e leva o joelho direito. E para descer, primeiro você põe o joelho direito e desce. Então a regra é o seguinte, sobe com o bom e desce com o ruim. Então, essa é a regrinha. Então, precisa treinar subir e descer a escada, treinar andar de muleta, treinar sair do carro, entrar no carro, sair da cama, entrar na cama, vai tomar banho sentado, preparar o banheiro, colocar barras de segurança no banheiro, porque é muito comum, 90% dos acidentes acontecem no banheiro, a pessoa escorrega ou passa mal, tem um desmaio. O piso não é adequado. Não é adequado, então tem que estar tudo direitinho. Aliás, você deveria depois, eu vou sugerir uma pessoa para você convidar aqui, que é o Coronel Ferraz, ele é o presidente do meu Rotary Club. Opa. Nós somos lá do Rotary Clube São Paulo Barra Funda, a gente faz nossas ações mais na região da Barra Funda e também bastante coisa para a Santa Casa de São Paulo. Aliás, esse dinheiro das vendas das aulas vai para isso, a gente cuida lá ajuda 5 creches e muita coisa a gente faz muito pela importante. Santa Casa de São Paulo, Santa Casa Misericórdia de São Paulo. É para isso que vai dinheiro dessas aulas aí. Mas enfim, pro Rotaract. O Coronel Ferraz, ele tem um programa de prevenção de acidentes espetacular, porque acidentes
não acontecem, eles são causados normalmente. Causados por imprudência, causados a pessoa dormiu no volante, então não devia estar dirigindo, está cansado, não pode estar dirigindo. Exatamente. Dorme no volante, bate. Essa semana mesmo atendi um paciente que ele não lembra o que aconteceu, ele acha que teve um mal súbito, ele bateu atrás de um caminhão, daí veio um outro, bateu atrás dele, esmagou as pernas dele, foi uma coisa, aí já está há 6 meses com 2 fixadores externos nas pernas, tudo. Talvez, se ele teve um mal súbito, paciência, né? Isso pode acontecer com qualquer um, mas se ele estava cansado e dormiu no volante, né? Sorte que não matou ninguém e tal, mas acontece, né? Então, o Coronel Ferraz tem um programa fantástico de prevenção de acidente, tenta colocar nas escolas, não consegue. É uma coisa que devia constar no currículo das escolas, as crianças aprenderem que acidentes são evitáveis e que leve essa cultura para dentro de casa, leve para os pais, fala, papai, ó, não faz isso, não faz aquilo e tal. Mas, enfim. Já está convidado. Daqui a pouco o Coronel Ferraz ali, presidente do Rotary Clube São Paulo Barra Funda. Né? Com certeza. Agora, doutor, você defende que uma cirurgia, um atendimento médico deveria durar no mínimo 40 minutos, é isso? Eu gostaria que você explicasse um pouco. No mínimo. É uma pena, você vê a crise aí, né? Agora mesmo essa semana o Hospital São Paulo aí não tá podendo atender mais ninguém, é muita gente, falta verba. Eu mesmo estudei na Escola Paulista de Medicina, hoje em dia é Unifesp, mas virava e mexe, o Hospital São Paulo fechava as portas porque não tem dinheiro para atender tanta gente e eu vivi aquilo e trabalhei em serviço público muitos anos, no Hospital Regional Sul, no Complexo Hospitalar do Mandaqui. É uma loucura, a gente se mata, atende pacientes demais. O que acontece? Você atende muita gente. No caso de ortopedia, um pronto-socorro de ortopedia, você não precisa demorar 40 minutos. Eu estou dizendo a nível de consultório, né? Na ortopedia, o cara lá chega quebrou o punho, eu já sabia de cor lá. Quebrou o cotovelo, eu já sabia. Caiu da laje, estava empinando pipa, caiu da laje, pum, quebra o cotovelo. A gente até sabe, tem tipo de temperatura, é clássico. A criança está com a pipa lá na laje empinando, esquece, pum, cai da laje e quebra. A gente já sabe até o tipo de fratura, mas então pronto-socorro de ortopedia não precisa ter 40 minutos, mas num consultório a pessoa vem lá com uma dor no cotovelo. Tem dor no cotovelo que você resolve em 5 minutos, é uma epicondilite, é clássico, acabou, fala, isso aqui é dor, mas essa dor de cotovelo pode ser outra coisa, pode ser que não dormiu direito, que dorme de bruços, é uma dor irradiada, né? Então, agora, uma dor lombar, uma lombalgia é uma consulta que tem que demorar, uma dor nas costas, tem que demorar, você tem que ver todos os aspectos, você tem que ver os hábitos dessa pessoa, você tem que ver a parte, por exemplo, no meu consultório o paciente primeiro responde um questionário que pergunta sobre todas as dores e também sobre o aspecto psicológico, se ele é uma pessoa feliz, se ele está infeliz, se fuma, se não fuma, atividade física, você tem que ver tudo, depois tem que sair da sala, eu saio da sala normalmente o paciente pôr um avental, se despir, tem que tirar a roupa do paciente, tem que examinar o corpo inteiro. Você pode ter uma perna menor que a outra na causa do dor nas costas, mas você tem que fazer um questionário total dos hábitos dele. De repente ele está com dor nas costas que ele tem mania de... Se você não pergunta, a pessoa não fala, mas você tem que ficar perguntando. E de repente você tem algum hobby? Tenho, eu gosto de ficar consertando o carro. Tá? Às vezes a lombalgia vem disso, porque ele fica todo atrapalhado no final de semana, fazendo posições e posturas erradas. Enfim, então você precisa no mínimo de 40 minutos. Então o sistema público de saúde peca por fazer o médico atender um paciente a cada 15 minutos. Exato. E não dá. Em reumatologia, então, eu tenho uma irmã reumatologista, a doutora Laís, que é uma excelente reumatologista. Eu falei, Laís, não sei como é que você consegue. E ela atende, né, um paciente a cada 15 minutos. Assim, não dá. Ela fala, não dá realmente. É uma coisa, mas o sistema exige, né? A funcionária pública também, né, além do consultório particular dela. E é uma loucura, não dá para atender, não dá. E se o médico tivesse 40 minutos no mínimo para atender, né, te garanto que a quantidade de exames iam ser muito menores, porque o que acontece é que o médico acaba pedindo um exame, aí o paciente vai lá fazer o exame, demora 3, 4, 5 meses para conseguir fazer. Aí quando volta com o exame, muitas vezes o exame pode estar com o laudo errado, inclusive, ou já até sumiu aquele problema, e você consegue resolver o problema dos pacientes normalmente com um bom exame físico, uma boa consulta, um bom exame físico e orientações. Você resolve, eu consigo resolver, vamos dizer assim, sei lá, 80% dos problemas você resolve. O problema é o paciente aceitar. Exatamente. Quando você fala para um paciente, olha, você tem uma artrose do joelho, precisa usar muleta,
A mulher, principalmente, é terrível. Você convencer uma mulher a usar muleta. Ah, não, muleta eu não vou usar. Eu faço tudo, mas muleta eu não vou usar. Então não vai adiantar. Porque aí você fala assim, não, mas você tá um pouquinho acima do peso. Não, mas olha a minha idade, pô, eu tenho 70 anos. Aí eu pergunto assim, quanto você pesava quando você casou? Ah, doutor, aí não vale. Não vale. Né? O Adib Jatene que falava, o terno dele de casamento servia nele quando era... Então, eu também, eu engordei também, mas quando eu fui pro exército, inclusive, no exército eu tinha o meu terninho de tenente, não sei o quê. Eu tinha 70 quilos naquela época, realmente eu engordei, eu tô com 88, tá muita coisa, eu tenho que diminuir. Não é fácil emagrecer, não é fácil. Eu até falo pros pacientes, eu não tenho moral para pedir para você emagrecer, mas eu não tô com esse problema que você tem que emagrecer. Ah, não vai emagrecer, não quer usar muleta. Então não adianta, ó, até logo, tá aqui. Ah, eu tomo remédio, me dou bem. Aí é que vem o grande problema. Isso, exatamente. Automedicação, doutor. Aí é um problema. Ó, essa semana eu atendi um senhor que tem artrose nos 2 quadris de Tatuí, né? E inclusive militar, né? Boa gente, pra chuva, gordinho, há 12 anos tem dor. De repente eu pergunto, a gente tem que perguntar as medicações, cirurgias, antecedentes, alergias, tem que perguntar tudo, antecedentes familiares, como é que tá a vida emocional dele, tem que ver tudo isso, né? Se a pessoa tá feliz, se não tá feliz. Aí, esse paciente toma Tramal, que é um remédio forte, que tem codeína, que é Tramadol, que dá dependência, prende o intestino, há 10 anos, 2 comprimidos por dia. Porque ele não vive sem Tramal. E agora tá de cadeira de roda, não consegue nem andar. Mas não dá para tomar Tramal há 10 anos, né? Isso só é bom, sabe para quem? Para o laboratório e para a farmácia. Exatamente. Entendeu? Outro, que é um paciente também que eu atendi do Rio de Janeiro, toma Oxycontin, 20 miligramas, 2 vezes por dia, ou seja, 40 miligramas de Oxycontin, que é um remédio fortíssimo da dependência química. Assim como a pessoa vicia no crack, a pessoa vicia no analgésico. E eu até mostrei, não sei se você vai poder pôr uma foto aí que eu te mandei. Sim. Eu estava agora, teve o Congresso Americano de Ortopedia de 14 a 18 de março em San Diego, e todo o congresso tem uma campanha. Desse ano a campanha foi o seguinte: analgésicos são fáceis de entrar e difíceis de sair, e tem uma pessoa assim meio nebulosa dentro de um frasco de comprimido. Isso daí tinha outdoor espalhado pela cidade inteira em San Diego, alertando a população para não tomar analgésico assim. E o grande problema, as crianças estão tomando analgésico. Nos Estados Unidos está virando uma epidemia. Atletas amadores também, né? Porque a criança, o que acontece? Aí os pais põem lá, ele joga tênis, joga bem. Criança que joga tênis, adolescente que joga tênis não é brincadeira. Para o cara chegar ali na liga, ali tá jogando, é 1 em cada 1000 que consegue chegar nesses torneios. Mas os treinos são violentos, elas jogam 3, 4, 5 horas de tênis por dia. Chega depois em casa, tô com dor. Tô com dor no ombro. Chega a mãe e fala, não, toma um Tilenol, toma uma Novalgina. Aí ele vai tomando, começa e de repente se vicia no analgésico, não consegue. Então, anti-inflamatório, então, terror. Terrível, eu canso de ver pacientes que perdem o rim. Anti-inflamatório, eles detonam o rim. Então, o melhor remédio para quem tem problema de membros inferiores é fortalecer a musculatura e tirar o peso emagrecendo, né? Alinhar também, tem que fazer um alinhamento da cambagem, né? Se for o caso. E usar a muleta. A muleta é o melhor analgésico que tem. Só que as pessoas aqui no Brasil é um terrível, né? Você vai pra Miami Beach, os velhinhos estão tudo lá de muleta, andando pra tudo que é lado. Pessoal, agora aqui tem esse problema, né? Cultural, problema cultural. Exatamente. A pessoa não aceita muleta, não aceita bengala. E muitas vezes quando usa não sabe usar. Então por isso que tem a aulinha de como usar muletas e bengalas, né? Doutor, o papo é bom. Teríamos mais coisa para ficar falando aqui a tarde inteira, mas a gente já está chegando ao final. Não estou acreditando. Que horas são? Já são 12 horas e 57 minutos, Poxa 20 segundos. Vida, rapaz. Eu gostaria de agradecer a tua presença. Passou rápido demais. E que você deixasse aí também, tua clínica, aí onde você atende aí. Grato mesmo pela tua presença aqui. Olha, eu gosto de falar, viu? Que eu falo, mas o tempo voou. Eu tenho um site que é bastante instrutivo, chama clinicalaje.com.br, laje com G, né? O laje que a criança cai da pipa é com J, né? Laje de alvenaria é com J. Então, clinicalaje.com.br, e lá tem um link. Antigamente eu tinha um programa de televisão, eu era apresentador de programa de televisão, não sei se você sabe. Eu sei, sim. E aí você clica lá em Programa Medicina de Ponta,
E lá tem programa de tudo que é jeito, que eu gravei de radiologia, que eu gravei com o Dr. Xavier Stamp, gravei com o Wilson Jacó, que é o de geriatria, tá fantástico esse programa, com a minha irmã, com a Laís. O programa número 1 gravei com a minha mulher, com a doutora Lilian, que eu acho que deve vir em breve aí. Sim, doutora Lilian Stefan, que eu agradeço muito a paciência que ela tem comigo, esse pouco tempo que eu tenho, mas a gente se dedicar. A doutora Lilian Stefan é dermatologista, a irmã dela é endocrinologista, que também deve vir aqui, né? Em breve, a doutora Vivian em Stefan, breve. nós temos consultório junto. E lá tem os programas, tem que assistir o programa da doutora Laís, que é espetacular, sobre fibromialgia, que é a síndrome da fadiga crônica, o programa número 2. Tem com o Richard Markle, tem um programa gravado em inglês, com legendas em português, que inventou uma máquina. A gente podia voltar um outro dia aqui para falar dessas novas tecnologias que criam cartilagem, que tira a dor das pessoas com campo magnético sem remédio. Essa você pode usar à vontade, porque essa não faz mal. Né? Não é droga, é física, é eletricidade. Chama PST, Pulsed Signal Therapy, terapia funcionais. Então meu site tem bastante coisa. Programa Medicina de Ponta tem programa sobre tumores de intestino, transplante de rim, cirurgia plástica, tem até programa sobre hemorroida, pra você ter uma ideia. Tudo lá, tem né? Tudo. Muito obrigado, viu, doutor? Nada, eu que agradeço, Carlos Silva, a oportunidade de estar aqui no Conectados, e você está de parabéns aí pelo seu programa, e muito sucesso a todos, um grande abraço a todos. Hoje é 1º de abril, mas só falamos verdade aqui, viu? Com certeza. Verdades, né? Com certeza. E amanhã tem a reprise, A né? reprise amanhã às 19 horas. É isso aí. Muito obrigado, doutor Lafayette, a todos os ouvintes que estiveram conectados até agora. Não se esqueça que amanhã às 19 horas tem a reprise desse programa. Bom final de semana, não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, a vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.